E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, dessa vez eu vim trazer um tema que nada mais é que gatilhos da mentalidade pobre. Ou seja, são alguns dos gatilhos que a própria sociedade impõe para nós, na maioria das vezes, que faz com que nós tivemos uma mentalidade pobre na maioria de nossas vidas, certo? Eu separei 5 tópicos para vocês e vou descrevê-los, cada um deles, com base científica, viu? Espero que vocês entendam, certo? Bora lá! Bom, a primeira coisa que eu quero falar, antes de mais nada, é que você não pode comparar a sua realidade com a sua mentalidade. Por quê? A sua realidade ela pode, às vezes, não condizer com a sua mentalidade. Ou seja, tem muitas pessoas que têm sim uma vida boa, mas têm uma mentalidade pobre, que é justamente o tema desse vídeo. Porém, tem outras pessoas que têm uma realidade um pouco mais escassa, mas a sua mentalidade é muito maior em relação à riqueza. Por que eu falo isso? Porque há vários casos que eu já até presenciei de pessoas que nasceram mais humildes, numa região mais precária e conseguiram sim de fato ter uma vida muito mais próspera por terem a mentalidade mais rica, ou seja, menos pobre, de pobreza. E é com isso que eu resolvi fazer esse vídeo e eu tive base científica, igual eu falei para vocês no começo do vídeo, para que vocês de fato entendam que isso daqui é muito mais além do que somente um tema descrito. É de fato neurocientífico, ou seja, tem a ver com a nossa própria mente e o desenvolvimento humano, certo? Então bora lá de fato. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixa um like aí, todo mundo já sabe. Estamos com 235 inscritos e pretendemos chegar até o final do ano com pelo menos 300, certo? Então compartilhem no WhatsApp aí pros seus amigos aí, manda no Instagram, no direct e assim segue, certo? Agora sim, bora lá. Bom, o primeiro gatilho eu acho que um dos mais importantes, nada mais é que o gatilho de escassez. Ou seja, é quando você vê aquela pessoa que provavelmente às vezes está com você e além dela problematizar boa parte das situações que ela passa na vida, ela tem aquelas velhas frases prontas, que nada mais é que eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como fazer isso, eu não recebo para poder fazer isso e eu ganho muito pouco para poder realizar isso aí. E essas são algumas das frases que a maioria das pessoas que tem a mentalidade escassa, de escassez, falam diariamente. Tenho certeza que você pode estar nessa questão ou você pode conhecer alguma pessoa que seja assim, certo? Então, assim, a questão que você pode passar tanto para a pessoa que você vê que é assim, quanto para você que talvez seja assim, é que você tem que pensar no quando e quanto você vai gastar e poder realizar aquilo que você almeja. E não ficar se limitando nessa sua mente escassa de eu não, e de fato ir lá e fazer, certo? E bora pro segundo tópico. O segundo tópico nada mais é que o gatilho de efeito manada, ou seja, é aquela velha explicação que nada mais é que o efeito manada é o efeito do coletivo, ou seja, naquele que a maioria das pessoas se enquadram ou fazem certas coisas. Então assim, quando você possui esse gatilho errado, gatilho pobre na sua mente, nada mais é que você ficar seguindo as pessoas das quais elas fazem as mesmas coisas sempre. E você vai manter sempre a sua mente naquela mediocridade, que é o que eu sempre falo aqui no vídeo para vocês. A partir do momento que você sai um pouco da caixinha, que você entende que você realmente não é todo mundo, que é o que a maioria das mães aí falam, você de fato muda a sua mentalidade de pobre para uma mentalidade mais rica, porque te faz ter novos ares, te faz ter novos pensamentos, novos conhecimentos e a cada vez melhorar a sua própria mente, certo? E bora para o terceiro tópico. O terceiro tópico eu vou falar para vocês, mas espero que vocês entendam. Eu descrevi dessa forma: gatilho da autoridade sem informação. Vou explicar mais ou menos para vocês entenderem. Sabe aquele seu tio, aquele seu avô, aquele seu amigo que quando você está prestes a fazer alguma coisa que você já tem em mente, você já tem estudado, já tenha se planejado, ele chega do nada e fala assim: cara, não vai fazer isso não, velho, isso daí não é pra você não, para, esse negócio aí, você sabe que vai dar errado. Principalmente quando você quer abrir um negócio, quando você quer começar a investir, quando você busca conhecimentos a fundo sobre um assunto e você pretende passá-lo adiante, tem sempre aquela pessoa que quer te barrar, mesmo sem ela ter informação alguma sobre aquilo. Ela simplesmente quer fazer você não fazer aquilo.
Então é isso que eu tenho como o gatilho da autoridade sem informação. Eu tô lendo aqui porque ficou meio confuso até mesmo para eu falar, mas acho que vocês entenderam dessa forma. Então assim, lembre-se, toda vez que você tiver base, fundamentos e conhecimentos sobre aquilo que você vai fazer, mesmo que possa dar errado, faça. Não vá pela opinião de pessoas que não têm informação sobre aquele assunto, entenderam? É a mesma coisa de uma pessoa estar querendo aprender a falar inglês e chegar outra do nada que não sabe inglês e falar, para, mano, inglês é muito difícil, que não sei o que lá. Sabe, não tem base em nada, porque a pessoa nem sabe falar inglês pra te dizer se é difícil ou não, entenderam? E agora sim, bora pro quarto. O quarto nada mais é que gatilho da urgência, ou seja, é aquela velha situação onde a pessoa faz coisas sem pensar, principalmente na questão de gastos financeiros. Ou seja, às vezes você tá lá no shopping, lá, sei lá, com alguém, tá andando e você vê uma roupa muito louca, você fala, nossa, olha aquilo lá, R$1.000, vai lá e compra. Aí depois você para pra pensar, depois de alguns dias mesmo, né? Porque na primeira instância você vai estar eufórico, vai estar feliz porque comprou. Aí depois você para pra pensar, você fala, mano, pra que eu comprei isso, velho? Não tinha nem necessidade. E isso é o gatilho da urgência. É quando você não pensa antes de agir perante aquilo que você de fato precisava ter feito. Então assim, principalmente quando você vai sair, vai às compras, vai pensar em ter metas, saiba que o gatilho da urgência é o seu principal inimigo de primeira instância. Que é aquele pensamento que vem e fala assim, vai lá gasta, vai lá compra, vai lá faz. Você tem que parar um pouco e pensar, porque suas decisões com certeza serão melhores depois que você pensar um pouco antes de fazê-las, certo? Bora pro quinto e último. O quinto e último é o gatilho sobre as crenças limitantes, ou seja, é aquela pessoa onde ela tem uma realidade para si, que ela possa conviver, e ela mantém a sua mentalidade naquilo, sempre. É igual eu falei no começo, a realidade é diferente da mentalidade. E a pessoa que mantém as duas sempre no mesmo nível, seja alto ou baixo na sua realidade, né? Falamos assim, ela se mantém estática. Porque imagina que a pessoa ela tem uma família rica, próspera, e ela continua com essa mesma mentalidade, só que meio que estagnada. Ela já tem aquilo na mente, aquele viés de que aquilo é só. Ela não sabe prosperar cada vez mais ou buscar novos conhecimentos. E acaba que a pessoa se torna, na maioria das vezes, uma pessoa ignorante, porque ela não busca aprender cada vez mais. E da mesma forma, sendo que pior é a pessoa se manter dessa forma numa realidade um pouco inferior. Ou seja, a pessoa nasceu lá num lugar mais pobre e tal, e ela acha que aquilo é a realidade pro resto da vida dela. Ela não busca sair daquele ambiente, ter novos áreas, buscar novos conhecimentos e buscar de fato crescer na vida, mesmo que seja aos poucos. É um dos principais gatilhos que nós temos de pobreza na nossa mente, e a partir do momento que você vira essa chave, de fato as coisas começam a mudar na sua vida, certo? Bom, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, bem explicativo, e que nem eu falei, tem base científica, vocês podem pesquisar sobre, e vocês vão achar isso, principalmente nos livros de biologia e ciência. Então assim, espero que vocês de fato não tenham entendido, tenham anotado. Para mais novidades, quem tiver dúvida ou quem quiser conversar sobre, pode me chamar no meu direct, tá aqui o meu Instagram, já vou deixar aqui embaixo da página. E é isso, estou aberto para trocar ideias, para quem entende bastante sobre o assunto. Eu quero saber mais a fundo se tem, lógico, né? Claro que tem 5 além desses, mas alguns outros principais que eu poderia mais pra frente fazer outro vídeo com o mesmo tema, sendo outros assuntos envolvendo essa questão de gatilhos da pobreza, certo? Então é isso aí, se inscrevam no canal e tamo junto.